nós temos visto muitas vezes justamente isso, a gente vê pessoas adequando a palavra segundo a vida que levam, e não ajustando a vida de acordo com a palavra, né? Então faz-se N exercícios para tentar forçar a Bíblia a falar uma coisa que ela não tinha o propósito de falar. Muito bem. Hoje nós estaremos dando um passo além, falar um pouquinho sobre Moisés e a chamada dele, a vocação de Moisés. A gente viu na última aula, que faz algum tempo atrás, algumas semanas atrás, a gente viu a situação do povo e sempre relacionando a escravidão no Egito com a opressão, né? Porque Faraó naquela época ele era considerado Deus, e esse semideus então oprimia o povo de Deus. Aquele que se autodenominava Deus oprimia ao povo que Deus havia escolhido. Há um paralelo muito forte então para aquele que se auto-intitulou Deus um dia, né? Que é Satanás, que buscou adoração para si e que oprime as pessoas que são criaturas de Deus, certo? E dessa forma então, como se fosse uma figura para os nossos dias de hoje, para aqueles que estão debaixo do governo de Satanás. Assim, no Antigo Testamento, o povo de Deus estava debaixo da servidão de Faraó. Muito bem. Olhando então, o povo de Deus estava em sofrimento, em angústia, estavam trabalhando bastante. No Egito não haviam apenas os hebreus que estavam em escravidão, haviam vários outros povos junto com os judeus, junto com os hebreus naquela época, né? Então, junto com os hebreus haviam vários outros povos que trabalhavam como escravos. Há aí registros, inclusive, de que houve um período na história do Egito de uma sucessão de faraós negros. Então houveram vários povos que foram invadindo o Egito. Então o Egito não é aquela ideia que a gente tem, né, de uma sucessão faraônica familiar ou propriamente dita egípcia. Haviam vários outros povos que às vezes invadiam o Egito e acabavam tomando o governo. Isso acontece justamente no período de José. Por isso que José pôde trabalhar numa alta hierarquia, que provavelmente naquele período lá houve outros Ixos, né, que invadiram o Egito, acabaram tomando e dessa forma acabaram colocando então José como administrador. Há ali um período do Egito que houveram os faraós negros, que eu falei, que eram os Cuxitas. Chama-se Cuxita o povo de Cuxi, que é uma região ao sul do Egito, fica ainda no norte da África, mas fica ao sul do Egito. Um império muito grande, tá? Juntamente com Cuxi também tinha um outro, agora não lembro o nome, mas eram reinos muito grandes, eles tinham comércio com todo o mundo antigo. Só que naquela época eles já vendiam escravos, tá? Os próprios Cuxitas já vendiam escravos, os negros já muitas vezes já eram escravos naquela época. Tanto é que a gente vai ver lá no profeta Jeremias, na Bíblia, um escravo que tira Jeremias do poço, e também era chamado Cuxita. Significa que até em Israel haviam escravos negros, já lá no Antigo Testamento. Então essa questão de escravidão do negro não é uma questão aí da Idade Média, né, o início da Idade Moderna, aí, da escravidão no Brasil e na América como um todo, né? Mas já sempre foi um povo bastante sofrido debaixo de escravidão, inclusive na própria África, né? Um pouquinho de cultura africana agora. Na própria África eles se subjugavam mutuamente em escravidão. Então às vezes um reino invadia outro reino, tomava os homens e já pegava eles como escravos, e muitas vezes já vendiam como escravos também. Então a escravidão ela tem uma história muito próxima com a África. A África e a escravidão parece que é difícil de desassociar um do outro, tá? Então já sempre foi um povo bastante subjugado e já sempre teve que sempre subjugado por si mesmo. Eles mesmos se subjugavam e muitas vezes também por outras nações, né? Mas enfim, voltando à nossa história do Egito, a nossa história de José,
ele então já faleceu, os patriarcas já faleceram, então os irmãos de José já faleceram, já existem várias outras gerações aí, em torno de mais ou menos 400 anos, já estavam habitando lá no Egito, quando então, pelo clamor do povo, né, o povo de Deus estava debaixo de muita servidão, morreram todos aqueles que conheciam José e os irmãos dele, que já desconheciam também a história de José, e o faraó então escravizou o povo hebreu e obrigou eles a fazerem tijolos para a construção de cidades. E essa servidão ela se tornou cada vez mais ferrenha. Vocês podem ver aí na apostila de vocês, né? Introdução. Moisés anteriormente tenta, até aqui ele já está dando a introdução aqui da vida de Moisés. Então Moisés, ele é a resposta de Deus para esse povo que clama. Existe um paralelo muito grande da vida de Moisés com a vida de Jesus, né? Alguns paralelos muito fortes acontecem tanto na vida de Jesus quanto quando José nasce, a morte dos primogênitos, né? A morte dos desculpa. Faraó manda matar aqui no Egito todos os meninos hebreus, e na época de Jesus também acaba tendo essa morte, né, das crianças, dos meninos até 2 anos, de 2 anos para baixo, por causa daquela informação que havia tido, né, dos sábios do Oriente, que Jesus teria nascido naquela época, né, como eles não retornavam, e então foram mortos aí os meninos de 2 anos para baixo, da região de Belém, né, Jerusalém, Belém, aquela região ali, os meninos foram mortos. Então existem bastante paralelos com o nascimento de Moisés e também a vida de Jesus. O povo então debaixo de uma servidão, como se fosse um salvador. Moisés, ele tem essa figura de salvador. Moisés tem a figura de um homem cheio de sinais miraculosos. Moisés, ele é como se fosse um profeta que vai resgatar o povo. Então ele tem esse papel profético também, de conduzir o povo a uma terra prometida. Então, se a gente for começar a puxar alguns paralelos com Jesus, a gente vê bastante similaridade, né? Jesus vem como um homem, o profeta de Deus, não somente o profeta, mas sim o próprio Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias, né? Deus conosco, Emmanuel. Existe aquela manifestação de sinais miraculosos, demonstrando de que Jesus realmente é Deus sobre a terra. Então ele tem o aval de Deus, ele é o Salvador, vai resgatar o povo da servidão, vai conduzir o povo novamente agora para uma herança eterna. Então, se a gente for começar a puxar paralelos, a gente vai ter N paralelos de Moisés e Jesus. Então é como se fosse um precursor, assim, né? Alguém que vai espelhar aquilo que Jesus vai ser mais tarde. Então, depois, muitas vezes os judeus deveriam ter essa noção, né? Olhando para a história deles, olhando para Jesus, eles teriam que ter esse paralelo. Poxa, olha só, mas olha quanta similaridade, né? Só que Jesus não veio assim como o governante, né? Porque havia uma profecia sobre um rei da sucessão de Davi, que teria um governo perpétuo. E aí eles então tinham aquela imagem de um salvador da pátria, praticamente dizendo que iam salvar eles debaixo do governo romano, iam governar, e aí Israel ia tomar novamente o auge de Israel. Foi no tempo de Salomão, de Davi e Salomão, a expansão territorial. Israel, ele dominava sobre os reinos vizinhos, então tinha todo um sucesso aos olhos humanos. E era isso que eles estavam esperando na época de Jesus, que acabou não acontecendo, né? E aí, essa foi a grande frustração deles. Muito bem, Moisés então é o cara que a gente vai estudar um pouco melhor hoje. Ele teve uma tentativa já, quando ele ainda ele foi resgatado, né? Ele nasceu, foi colocado, era a ordem de Faraó, né, de que todo menino fosse lançado no rio, o Rio Nilo, isso, obrigado, Rio Nilo,
E ela, a mãe foi obediente, ela colocou o menino no rio Nilo, né? Só que não da forma para que se afogasse, mas sim num cesto, né, untado com betume, que ele não afundasse. Dessa forma ele acabou sobrevivendo. Aí a filha de Faraó foi se banhar junto com as que serviam ela e encontrou essa criança. Então a Miriam, que era irmã de Moisés, acompanhava ela em uma certa distância. Quando foi ver, ela foi lá já junto com a filha de Faraó, já falou: eu conheço uma hebreia, ela pode amamentar essa criança. E acabou devolvendo o irmãozinho dela para a própria mãe. E aí ela amamentou Moisés até que ele tivesse idade suficiente e entregou ela então aos cuidados da filha de Faraó. Vamos dar uma lida agora na apostila. O tempo dos acontecimentos deste capítulo já pudemos observar na lição passada. Sabemos que o povo estava sendo oprimido e que Deus ouviu os gemidos de seu povo e chama Moisés para libertar. Moisés havia fugido do Egito por ter matado um egípcio e não estava em seus planos voltar para lá tão cedo. Havia se passado 40 anos desde que partiu do Egito, estava agora com 80 anos de idade, quando Deus o chama para uma missão especial. Ele teve uma experiência um tanto quanto negativa, quando ele tenta por força própria ajudar o povo dele. Ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele vai lá intervir, e ele na defesa do povo dele, lá o hebreu do povo dele, acaba matando o egípcio. E ele percebe isso, acaba enterrando o egípcio na areia, achando que a coisa tinha ficado apagada. E no outro dia, então, dois hebreus começam a brigar. E ele intervém, quer intervir naquele momento, e aí um deles fala: daí, você vai me matar como você fez com o egípcio ontem? Aí ele viu que a história dele estava bem popular, e ele temeu pela própria vida, porque Faraó poderia matar ele por causa dessa atitude. Então ele acaba fugindo do Egito. Alguns comentaristas a gente vai ver que eles vão colocar essa atitude como se fosse Moisés, assim, naquele ímpeto de querer fazer alguma coisa e ver o povo dele oprimido, né? Querer fazer alguma coisa, mas pela força do homem, pela força humana. E um sinal de que a força humana não traz a justiça de Deus. A força do homem, o ímpeto do homem não pratica a justiça de Deus. E é o que acontece então com Moisés. Ele então foge do Egito, e essa parte nós vemos aí na Bíblia, capítulo 2, tá? A partir do versículo 11, vocês veem lá a história de quando ele mata o egípcio. Vamos lá para o versículo 15 em diante, 2:15 em diante. Quando o Faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-las dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas e deu água ao rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? Elas responderam: um egípcio defendeu-nos dos pastores e ainda tirou a água do poço para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai a elas: por que o deixaram lá? Convidem-no para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. Este lhe deu por mulher sua filha Zípora. Ela deu à luz um menino, a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Aqui nós temos aí o relato então
de Moisés na casa do seu sogro. Só que uma coisa nos chama a atenção. Aqui diz que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, sacerdote. Aí a gente começa a pensar, mas vem cá, o povo de Deus estava onde? Estava no Egito. Muito bem. Que sacerdote era esse? Que sacerdote era esse? A gente tem uma mente bastante limitada. E até nos nossos dias de hoje, às vezes a gente confunde algumas coisas. A gente acha que o nosso Deus ele está limitado à igreja. A igreja é o povo de Deus, e assim deveria ser. Tá? Mas a gente reconhece que Deus não está apenas restrito à igreja. Deus ele é maior do que a igreja. Deus está lá onde clamam a Ele, onde clamam o seu nome. Deus está próximo, contrito e quebrantado de coração, que busca socorro nele. Então Deus está próximo de todo aquele que reconhece o seu senhorio. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que a pessoa, só deixa eu lembrar, em Hebreus, que quem ora precisa crer que Deus existe. Então o fato de nós orarmos já pressupõe que você crê em Deus. Então a cláusula que nos separa, qual é a cláusula que nos separa de Deus, ou de sermos povo de Deus? É a questão de se nós o reconhecemos como Deus ou não, em primeiro lugar. Então o simples fato de eu orar já demonstra de que existe temor no meu coração, a tal ponto de estar buscando auxílio nesse ser superior que seria Deus. Então a gente pode entender de que esse sacerdote da terra de Midian pode ser sim uma pessoa temente a Deus, que tinha 7 filhas, certo? E Moisés, não é por acaso, porque a gente sabe que Deus não faz as coisas por acaso, mas ele acaba chegando justamente na casa dele e acaba casando com a filha dele, certo? De um homem que temia Deus, tá? Esse é o sogro de Moisés. E depois, mais tarde, ele vai receber um bom conselho, né, desse sogro dele, quando ele sai com o povo do Egito, está lá trabalhando loucura, né, fazendo hora extra e tudo mais, não dá conta de julgar todas as questões do povo. E aí Jetro, né, o sogro dele, vem visitar ele e fala: Moisés, isso aí não é coisa que se faça, né? Você está deixando o povo sofrer aí no sol e você tem que julgar todas as questões. Elege algumas pessoas para te ajudar, põe elas em lugares específicos, né? E você é responsável por isso, né? Então ele deu umas orientações para o genro dele, né? Para trabalhar melhor. Muito bem. Então, em relação ao sacerdote de Midian, seria isso que eu queria comentar aqui com vocês. Agora o chamado de Moisés. A partir do capítulo 3 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Então, novamente, a repetição dessa ideia, né? Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Aqui novamente a gente tem um evento muito, como é que posso dizer assim, extraordinário, né, da intervenção de Deus. Moisés então ele vai estar pastoreando as ovelhinhas lá do Jetro, o sogro dele, e ele chega num momento onde ele vê uma característica muito forte. Tem algumas pessoas que explicam esse texto da seguinte forma: da sarça que queima e ela não se consome. Há aí algumas ideias, né? Eu até tenho um livro que fala sobre isso, e a Bíblia tinha razão. Gosto muito do livro, acho que ele é bastante sensato em algumas coisas, mas em algumas coisas ele explica, mas também deixa a questão meio aberta. Da seguinte forma: de que algumas sarças, algumas dessas plantas no deserto, pela aridez e tudo mais, elas soltam tipo um óleo, alguma coisa assim, dos galhos.
e que aquilo seria combustível, aquilo seria, daria combustão, aquilo lá, o arbusto, ele queimar, naquela época não era assim tão, uau, nossa, tem um arbusto queimando, que aquilo poderia acontecer. Então, fisicamente, isso seria explicável. Mas o que traz curiosidade a Moisés seria que esse arbusto, ele queimava, mas ele não se consumia. Ele continuava queimando e nunca, não parava de queimar, né? Aí isso trouxe curiosidade, fez com que ele se achegasse mais perto. Quando ele chega mais perto, então Deus fala com ele e chama ele pelo nome. Que característica assim específica, né? Imagina, você está lá no meio do nada, de repente você ouve o teu nome, o teu nome ser chamado. Você sabe que não é com ninguém mais do que você, porque só está você lá, você é as ovelhas, né? Então isso chamou muito a atenção de Moisés. E o que automaticamente, qual é a resposta de Moisés em relação a esse chamado de Deus? Eis-me aqui. Engraçado que ele não saiu correndo, desesperado, não sei se não ia fazer isso, né? Virar as costas e sair. Mas essa voz que chama ele parece que, não vou dizer que ela era familiar, né? Mas de alguma forma não o assustou ao ponto de ele sair em fuga, mas sim ele se prostrou e ele se entregou. Eis-me aqui, pode falar, tipo, meio que se colocando à disposição. Então disse Deus: não se aproxime e tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aqui também fala, um pouquinho antes a gente leu sobre isso, diz ali o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo. O anjo do Senhor. Essa expressão, o anjo do Senhor, ela vai aparecer várias vezes no Antigo Testamento, e muitas vezes quando Deus aparece a alguém ou a uma pessoa, ele vai se apresentar nessa pessoa, o anjo do Senhor. O que seria esse anjo do Senhor? Teologicamente, ele é interpretado de uma forma como se fosse uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Tá? Não seria um simples anjo, um simples ser alado, trazendo uma mensagem, né? Mas aqui alguém chamando especificamente Moisés para o seu ministério. Para o seu ministério. E agora eu vou fazer aqui um sublinhado. Quem foi o que chamou no Novo Testamento as pessoas para o ministério? Quem chamou? Foi Deus Pai? Foi o Espírito Santo? Ou foi Jesus? Foi Jesus. Ele que chamou os 12 discípulos para o ministério. Vão e façam discípulos. Claro, vocês vão receber poder do alto. O Espírito Santo de Deus vai revestir vocês. Mas quem chamou para o ministério foi Jesus. A gente pode ver novamente Paulo falando sobre isso na carta de Efésios. É o mesmo que desceu, é o mesmo que subiu. E ele deu dons aos homens. E uns foram, uns são os apóstolos, os profetas, mestres, pastores, evangelistas. São os 5 dons ministeriais. Dons de ministério. Então, tudo que parece que chama para o chamado para trabalhar na obra, parece que tem um papel desse anjo do Senhor, né? E a gente poderia interpretar dessa forma, a presença de Jesus já chamando alguns homens, né, para servir a Ele, certo? Servir a Deus. Então esse anjo do Senhor, então, teria essa identificação como se fosse alguém chamando Moisés agora para o ministério dele. Vamos pensar aí, Moisés com 40 anos mais ou menos ele foge no deserto, ele já estava 40 anos com o sogro dele, trabalhando com o sogro, então ele estava aí com a base em torno de uns 80 anos. Muitos aí com 80 anos já estão pendurando a chuteira, né? Já fez o que tinha que fazer, já está esperando a aposentadoria, na verdade já está aposentado, né? Já está pensando, né, naquela viagem que vai fazer para Cancún, enfim, não sei para onde. Já está só pensando, né, agora eu vou colher os frutos, né? Porque até agora eu trabalhei, agora eu vou repousar. Agora que Deus estava chamando ele para trabalhar.
e até agora estava sendo preparado para o ministério. Pensa numa preparação boa, né? 40 anos, 80 anos de preparo. Moisés, é interessante a gente observar que quando as filhas voltam para casa, elas logo falam para o pai delas: um egípcio nos auxiliou. Um egípcio. Significa que a caracterização dele ainda era egípcia. Ele estava com as vestes egípcias. Bateram o olho nele e sabiam que ele era o egípcio. Tá? Como egípcio, ele, toda a elite egípcia, faraó e toda a família, tudo mais, era a elite do conhecimento naquela época. Se havia um povo desenvolvido tecnologicamente e em conhecimento, eram os egípcios. Eles, juntamente com os povos da Mesopotâmia, tá? Também eram extremamente avançados em tecnologia. Os dois grandes polos eram Egito e Mesopotâmia. Então, os egípcios, em nível de conhecimento, eles eram os que mais conhecimento tinham. Como Moisés fazia parte da cultura egípcia, provavelmente ele aprendeu muito, inclusive a escrita, né? Porque a escrita depois, ele que vai fazer os primeiros escritos da Bíblia, né? Que nós temos lá Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômios, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tradicionalmente a gente coloca eles como a autoria de Moisés. A gente sabe que nem tudo foi Moisés que escreveu, algumas partes poderia de repente ter aí também um escriba que escrevesse, outras coisas foram escritas depois que Moisés morreu, enfim, daqui a pouco a gente vai ver que nem se sabe muito bem o que aconteceu com Moisés, porque o corpo dele nunca foi achado, né? Procuraram o corpo dele, e até os israelitas saíram para procurar, porque ele subiu num monte e de lá simplesmente sumiu, né? Eles procuraram, mas não encontraram o corpo dele. Então, Moisés era uma pessoa bastante capacitada, estudada, para cumprir o propósito chamado ministerial dele. Então, aquela coisa de você pensar: não, mas Deus me revela a vontade dele, é só eu orar, só a oração está de bom tamanho. Não. Tem duas coisas que a gente tem que fazer: é estudar isso que a gente está fazendo aqui, é estudar, pega a palavra, abre, lê, estuda, pega outros livros, outros comentários, vê o que esses caras estão falando sobre isso, né? Isso tudo vai te fazer conhecedor, mas só isso também não basta, porque só a palavra, só a lei, ela escraviza e ela te limita. Agora, se você juntar o conhecimento da palavra mais o que? A oração e a unção do Espírito Santo, é Ele que vai te capacitar para você viver os mandamentos de Deus. Porque sem a capacitação do Espírito Santo de Deus, a gente não vai conseguir. Por isso que Jesus falou: quando vocês receberem poder do alto, ele falou: não saiam aí já louca, achando que vocês vão sair pregando. Não, esperem a capacitação. Tem muita gente que parece que se apaixona por Jesus e já sai a mil, né? E às vezes acaba falando besteira, né? Não que cada um não possa fazer alguma coisa, né? Teve sempre digo, o gadareno lá, que estava possesso de espíritos, né? Qual foi o tempo de preparo dele? É o tempo de algumas horas de conversar com Jesus, porque aí ele quis entrar junto com Jesus no barco para ir embora. Eu falei: não, vou contigo. Jesus falou: não, agora você vai voltar, vai evangelizar a tua família, aqueles que estão contigo. Mas que preparação ele teve? Teve encontro com Jesus, né? Então, mas a gente também não pode achar que você pode sair pregando, né, simplesmente porque você já decorou um versículo, tá? Porque sim, testemunhar, eu acho que você deve testemunhar, todos nós devemos testemunhar daquilo que Jesus fez na nossa vida. Agora, o pregar a palavra precisa de um preenchimento maior, precisa de um conhecimento, não somente de um conhecimento, mas sim principalmente do revestimento da autoridade de Deus. Então Jesus mesmo orientou: vai, mas você vai receber poder para fazer isso. Coisa igual que aconteceu com Moisés, porque Deus chama Moisés para libertar o povo, e Moisés fica muito reticente. Fala: Deus, ele conhecia o Egito, conhecia Faraó, conhecia a realidade egípcia, e ele pensou:
olha, para lá não é boa coisa voltar não, né? Mas Deus, ele tem que insistir com Moisés. Veja o que acontece aí nesse diálogo de Moisés e Deus. Deixa eu verificar aqui um pouco. Veja lá no versículo 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, né, o pessoal que estava castigando eles, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Então Deus diz: olha, eu ouvi o clamor, vou tirar eles e vou dar uma terra boa. Só que ele já fala: essa terra não está vazia, essa terra é de quem? Já tem dono, essa terra já tem dono, essa terra é dos ferezeus, dos jebuseus, dos heveus, dos amorreus, né? Essa terra tem dono, já tem essa gente morando lá, mas essa terra eu estou dando para vocês. E aí Moisés diz: olha, quem sou eu? Quem sou eu para ir? Então a autoconfiança de Moisés, ela era baixíssima, né? Como é que eu vou fazer algo? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Essa ideia, esse nome de Deus, né? Eu sou, te enviou. Inclusive, o nome de Deus no Antigo Testamento não se sabe muito bem se é Javé, porque existem igrejas aí que dizem que o nome de Deus é Jeová. Jeová é o nome de Deus, a gente não pode chamar de Deus de outro nome a não ser Jeová. Já as vogais no hebraico antigo, elas não existiam, só haviam consoantes. Então é difícil a gente afirmar de que o nome que Deus falou naquele momento era Jeová, porque poderia ser Javé, que parece que gramaticalmente é o que mais se indicaria, seria Javé, mas é difícil a gente afirmar, né, categoricamente que é Jeová. É difícil a gente afirmar isso, porque as vogais, elas só foram acrescentadas mais tarde. Se você fosse ler uma palavra escrita no hebraico antigo, ela só via com as consoantes. Por exemplo, palavra, tira o A, seria P, L, V, R, P, L, V, R. Olhando para a palavra, eles logo identificavam que era palavra, mas ela vinha sem as vogais. Assim, todas as palavras não tinham vogais. As vogais, elas foram acrescentadas posteriormente. Por isso que hoje em dia fica difícil a gente verificar a tradução assim real da palavra Jeová. Mas o significado, então, é o Deus eu sou. Que ideia nós temos desse Deus eu sou? Tem ideia de eternidade, em primeiro lugar. Eu sou significa presente. Ele sempre é presente. Significa, antigamente ele é, hoje ele é, amanhã ele é. Ele sempre é. Não é que ele vai ser, não, ele sempre é. Ele foi, não é que ele foi, ele é. No passado ele é, hoje ele é, amanhã ele é. É difícil a gente ter essa concepção, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, essa palavra, esse significado eu sou, é o Deus presente, certo? Então, o Deus da eternidade, é o Deus da eternidade
que ele não muda, ele é imutável. Então, antes ele é, hoje ele é e amanhã ele vai ser. Não, ele é. Então, é sempre no presente. É Deus eterno, como se fosse, a gente poderia traduzir também como Deus eterno, né? Então essa seria a identidade a qual ele deveria falar para o povo. Moisés bastante reticente ainda, né? Deixa eu ir mais um pouco para frente. Ele diz que é para reunir as autoridades. Capítulo 4, Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso em sua mão? Uma vara. Respondeu ele: disse o Senhor, jogue-a no chão. José jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: isto é para que eles acreditem que Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: coloque a sua mão no peito. Moisés obedeceu. E quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito, e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco da água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés. Bom, até aqui. Então, Deus capacita ele com alguns sinais miraculosos para testificar o chamado dele. Tá? E a gente pode verificar que essa tendência de Deus parece confirmar o ministério de alguém que ele chama. A gente tem no Novo Testamento também. Quando Jesus chama os discípulos, né, e envia eles, lá em Marcos capítulo 16, a gente vai ver essa promessa: impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, vão expulsar os demônios, né? Então essa tendência de sinais acompanharem, mostrarem a autoridade daquele que vem em nome de Deus. Se ele vem em nome de Deus, é porque Deus está com ele, e se Deus está com ele, esse Deus também age de uma forma sobrenatural. Então os sinais, eles confirmam. Significa confirmar. Primeiramente você precisa afirmar e eles vão confirmar, certo? Testificar a autoridade da pessoa que vem em nome de Deus. Mas a gente tem que cuidar que não somente os sinais, porque Jesus também nos alertou, né, de que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor vem dele, né? Porque até em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão sinais, mas eu não os conheço, certo? Então essa tendência de apenas olhar para os sinais também é errônea, porque aí Jesus disse: qual é o grande segredo a gente verificar quem é o homem de Deus? Pelos seus frutos conhecereis. E o que é o fruto? Quando a gente olha para a palavra, o fruto é a obra, é a prática, é a ação do dia a dia. Não são os sinais que a gente pode ver no púlpito. Isso não é o fruto, isso é um dom, é a expressão da presença de Deus, ou da manifestação de Deus. Agora o fruto, ele é o caráter. Aí a gente vê lá em Gálatas capítulo 5, mas o fruto do Espírito é alegria, gozo, paz, amor, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. E essas coisas não dá para imitar, né? Porque alguns sinais, a pessoa até... Porque isso não depende, os sinais não dependem da pessoa. Isso Deus usa a pessoa. A gente até às vezes pode se confundir, porque os sinais, eles aparecem, mas não depende do caráter da pessoa. Agora, o fruto basicamente é o caráter. A gente pode ver que dom maravilhoso é o amor, a paz, a longanimidade, fidelidade, domínio próprio. Isso não é um dom, é a essência, é o caráter de Deus. Se Deus tem um caráter,
Se Deus tem um temperamento, se Deus tem como é que é o caráter de Deus? É Gálatas capítulo 5, versículos 20. Esse é o caráter de Deus. É amor, Deus é paz, Deus é bondoso, Deus é longânimo, Deus é benigno, Deus é a essência de Deus. Então o cara pode até imitar, às vezes, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Os magos do Egito, eles imitam os sinais, até o diabo imita sinais, mas o diabo não pode imitar o caráter de Deus, porque ele não é amado, ele não é amável, ele não ama, ele não é piedoso, ele não perdoa, ele não é pacífico, ele não é tudo isso. Então o cara que se diz ser homem de Deus pode fazer sinais, mas se a vida não confirma o caráter de Deus, pula fora. Então confie sim naquele homem que vai te mostrar o caráter de Deus, que está lá escrito em Gálatas capítulo 5. Essas são as características de um homem de Deus. E os sinais vão confirmar, né? Os sinais vão apenas confirmar a legitimidade do ministério dessa pessoa, tá? É importante que haja sinais, eu acredito que é importante sim, tá? Mas não se fie apenas nos sinais, porque eles podem te levar ao engano, tá? Assim como Satanás também leva ao engano. Paulo fala em Coríntios, né? Capítulo 2 Coríntios, se não me engano, fala sobre se Satanás ele se transfigura, né, em anjo de luz, assim também os seus obreiros, né, podem se transfigurar em ministros de luz. Então às vezes os próprios ministros sendo ministro de Deus, às vezes vem aí e Satanás acaba dando poder para ele, para enganar as pessoas. Então os sinais não são somente os sinais não são gabarito, né, ou não são fiéis para a gente confiar num homem, que ele venha de Deus ou não. No caso de Moisés, então, Deus ele dá o chamado, Deus o capacita para esse chamado, porque se fosse depender de Moisés ele não ia. Veja só por quê. A gente estava lá no capítulo 4, né? Veja agora, deixa eu ver aqui, tem lá no versículo 8, ele vai falar mais alguma coisa. Versículo 10: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Então Moisés diz: olha, esse negócio de pregar para mim, o negócio não funciona. Não sei falar, sou tímido, eu não consigo, me atrapalho todo, né? Algumas más línguas aí dizem que Moisés era pesado de língua, significava que ele era gago, né? Aí imagina então o tamanho do sermão, né? Se era para ele falar uma hora, ele falava duas. Mas enfim, a questão aqui é que ele achava que ele não era apto o suficiente para, mesmo com esses sinais, mesmo com a capacitação de Deus sobre a vida dele, mesmo Deus insistindo, cara, eu vou estar contigo, isso tudo para ele ainda não era o suficiente. Ele dizia: não, eu não vai dar certo. E veja o que Deus então fala em resposta. Você não tem, aqui ó, versículo 14: Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem um seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Chegou um momento que Moisés, de tanto Moisés dizer: não quero, Deus ficou irado, ficou nervoso com Moisés. Pensa na situação mais complicada, né? Se bem no início Deus chama Moisés e diz: eis-me aqui, esse eis-me aqui agora fica bem
raso, né? Porque é isso aqui, mas envia outro, né? Porque eu não sirvo, não adianta, não dá, não consigo. Né? Aí Deus se irou para ele: vem cá, você não tem um irmão? Teu irmão fala bem, então o que a gente vai fazer? Vamos combinar um negócio. Eu falo com você, você fala para o teu irmão fala para o povo. Pronto, está resolvido. Não tinha desculpa, não tem desculpa, você vai. E assim, muita gente tenta negociar com Deus, né? Pô, mas Deus, mas é assim mesmo? Mas tem que ser, né? Então a situação ela ficou bem complicada para Moisés, mas Moisés não teve como escapar. Meu Deus falou: é assim mesmo, é assim que vai acontecer, é você mesmo, não errei, tá? Eu não erro, se eu escolho alguém eu não estou errado, tá? Se eu escolhi você é porque é contigo mesmo. Moisés tentando dissuadir Deus, mas enfim, negociar com Deus não dá certo, né? A gente sempre perde. Enfim, Moisés então, veja só o que acontece lá. Deixa eu ver aqui. Bom, Deus dá as orientações então para ele voltar ao Egito e para que ele então tire o povo dele lá da escravidão. Deixa eu ver aqui. Seria isso. Aí ele encontra com Arão e aí ele faz esses sinais. Aí a gente vê todos aqueles sinais acontecendo. Não vou entrar em detalhes aí nos sinais, né? O povo de Deus tem uma certa dificuldade em acreditar em Moisés, mas Deus, ele faz os sinais com a vara e tudo mais, eles acabam acreditando, e aí acaba sendo bastante difícil, né, tirar o povo de lá, porque o faraó também não deixa eles saírem, mas aí ele vai dando sinais e o faraó vai se endurecendo, não permitindo então que o povo judeu saísse, até que viesse, e parte de algumas pragas, elas acontecem sobre o Egito, sobre todos, mas algumas pragas só acontecem para os egípcios, não acontece para os hebreus. Há uma diferenciação. Como acontece isso, não sei dizer também, porque existe algumas, por exemplo, a escuridão. Veja lá o caso da escuridão. Deixa eu ver, a praga das trevas. Veja lá no capítulo 10, versículo 21. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Imagina que escuro, né? Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois e as mulheres e as crianças. E as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para o nosso sacrifício e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse aí por aí vai. Então o que acontece? Há uma escuridão tão forte, os astros do céu então se apagam, e durante 3 dias fica essa escuridão. Até que eles não podiam se locomover muito, porque era tão escuro, porque hoje em dia a gente não tem noção muito o que é escuridão, porque as luzes da cidade iluminam, né? Mesmo que acabe a luz, queira ou não, a gente ainda às vezes tem um céu iluminado. Agora, trevas mesmo, assim, de luz nenhuma, aí fica difícil. E ao mesmo tempo que para os egípcios era escuro, aonde tinha os hebreus ali tinha luz. Então eu não sei bem definir, né, nas regiões, como é que Deus conseguiu fazer isso. A gente sabe que quando levanta essa poeira do deserto, né, muitas vezes ela cobre, ela chega até a escurecer, de tapar o sol, mas que não, ainda não fica escuro a tal ponto, né? Como é que Deus fez esse efeito, se foi natural, como é que foi, não sei, mas Deus assim o fez, né?
E mesmo assim, então, o faraó não deixa, ele até começa a negociar com Moisés, né? Vamos fazer o seguinte, então, vocês podem ir, mas deixa os animais. Lógico, pensando que eles vão ter que ir embora, vão ter que voltar por causa do sustento deles, né? E Moisés diz, não tem negociação, né? Enfim. E aí vai, então, até chegar aí a praga da morte do primogênito, né? Então Deus avisa o povo hebreu de que essa seria então a praga que eles deveriam se preparar. Então, essa praga pegaria os hebreus também, se eles não se adiantassem. Mas Deus já deu o quê? O antídoto. O antídoto, então, era a morte de uma ovelha, e com o sangue dela deveriam passar em volta do umbral da porta, para que o anjo da morte, passando então, vendo o sinal do sangue, não entrasse e matasse o filho mais velho, inclusive do povo hebreu. Aí nós tiramos um princípio para nós. O que nos diferencia das outras pessoas que morrem e vão para o inferno? Absolutamente nada. O que você e eu temos de diferente? Nada. Você e eu não temos nada de diferente. O que nos diferencia é o que? É o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Porque se não fosse a marca do sangue na sua e na minha vida, o inferno seria para todos nós. Porque todos nós somos pecadores, diz Paulo lá em Romanos. Todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus. Então, o que acontece? O que nos diferencia? O que diferenciava o povo hebreu dos egípcios? Porque eles eram melhores, eles eram bonzinhos. Não, porque eles já tinham o coração inclinado para o bem. Não, eles não tinham o coração inclinado para o bem. A gente vai ver isso o restante do Antigo Testamento inteiro. Sempre eles voltam para o pecado, sempre eles insistem em cultuar outros deuses. Eles, quando eles estão fora do Egito, eles querem voltar para o Egito de novo. Então a única coisa que diferenciou os hebreus é Deus escolheu eles. Então a diferença que é Deus. E a obediência, agora sim, a obediência. O que diferenciou? Eles obedeceram a Deus. Então o hebreu que não obedecesse ao mandamento de colocar lá o sangue, esse ia colher as consequências. As mesmas consequências que os egípcios iriam sofrer, o hebreu poderia sofrer, se ele não se precavesse em obedecer ao mandamento e colocar o sangue sobre o umbral da porta. O destino dele seria o mesmo. Então o que diferenciou o hebreu do egípcio é a obediência. Deus falou, vamos fazer. Não sei, a Bíblia não fala de nenhum aí que marcou bobeira e não fez, né? Deve ter, sempre tem um, né? A Bíblia não fala, mas enfim, deve ter tido aquele cara lá que pagar para ver, né? Enfim, mas acontece então, inclusive, aí no Egito, o filho do próprio faraó morre, que seria o sucessor dele, né? O sucessor natural dele, e aí foi a gota d'água, né? Aí foi a gota d'água para ele então liberar o povo e inclusive então manda entregar os bens, né? Os bens que os egípcios tinham para os hebreus, para eles saírem. Então eles não somente saíram do Egito com seus bens, com seus rebanhos, mas eles saíram do Egito também com mais rebanhos e mais tesouros do que somente os bens deles, né? Ok? Amém? Ficamos até aqui, tá? Semana que vem a gente continua mais um pouco. Vamos baixar nossa fronte ainda para uma oração. Pai, muito obrigado que a Tua graça tem nos alcançado, Pai. Sabemos que não merecemos, não somos dignos, Papai querido, nem ao menos de sermos chamados de Teus filhos, ainda mais de trabalharmos na Tua obra, e ainda mais de sermos autorizados, Pai querido, em falar em Teu nome. Mas, Pai querido, a Tua misericórdia está sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, assim como diz a Tua palavra, é Ele que é a marca que nos faz herdeiros do céu, herdeiros dessa nova terra, dessa herança celestial, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.